Olá, alunos de Físico-Química 2. Essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado bastante de tudo até aqui. E a gente vai terminar, a disciplina com a última aula de cinética química. Nessa última aula, então, a gente vai aplicar aqueles conceitos que a gente viu na aula passada para entender como funciona o cálculo das velocidades de reação, como funciona a ordem de uma reação, quem determina a ordem de uma reação e o tempo de meia-vida de uma reação, que é um conceito extremamente importante dentro da engenharia química. Bom, como a gente já viu anteriormente, a gente tem duas maneiras de medir a velocidade numa reação do tipo A indo a B. A velocidade na qual o produto é formado, B é formado, por exemplo, a variação na quantidade de matéria de B, ou a velocidade na qual os reagentes são consumidos, por exemplo, a variação de A por unidade de tempo. E a lei da velocidade média das reações, nesse caso, é dada por exemplo, A igual a menos variação da concentração de A em função da variação do tempo, certo? Vamos tomar como exemplo essa reação desse organoclorado mais água, dando a formação de ácido clorídrico mais esse solvente orgânico aqui, Olha só, se a gente sabe que a velocidade da reação é dada pela variação da concentração dos reagentes em função do tempo, e também é igual à variação da concentração dos produtos em função do tempo, com a diferença de que aqui é menos porque eu estou consumindo e aqui é mais porque eu estou gerando, essa daqui é a velocidade da minha reação. E eu observo que os coeficientes estequiométricos da minha reação química vão se relacionar com a velocidade de uma forma muito específica. Eles vão ser colocados aqui na frente como se eles estivessem formando a constante de proporcionalidade dessa velocidade. Então, se eu tiver uma reação do tipo A mais B dando C mais D com os coeficientes estequiométricos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, eu tenho que a minha velocidade vai ser igual a menos, porque eu estou falando dos reagentes, 1 sobre coeficiente estequiométrico de A, que multiplica a variação na concentração de A em função do tempo. A mesma coisa para B, C e D. Reagente negativo, 1 sobre Bzinho, variação da concentração de B em função do tempo, que é igual a, agora aqui, positivo, porque eu estou falando dos produtos, 1 sobre Czinho, certo? Czinho, variação da concentração de C em função do tempo, que é igual a 1 sobre D, de novo, estou aqui com positivo, porque eu estou falando dos produtos, 1 sobre Dzinho, variação da concentração de D em função do tempo. Vamos tomar como exemplo, então, essa reação onde eu tenho o íon amônio reagindo com o íon nitrito, formando N2 gasoso mais 2 moléculas de água, certo? Vejam que eu estou em meio aquoso. A gente observa experimentalmente que, à medida que eu duplico a concentração do íon amônio, mantendo a concentração do íon nitrito constante, a minha velocidade dobra. À medida que eu duplico a concentração de íons nitrito, mantendo a concentração de íons amônio constante, a velocidade dobra. Eu concluo, então, que a velocidade é proporcional tanto à concentração do íon amônio quanto à concentração do íon nitrito. Esse símbolo aqui, a gente sabe lá na matemática que se eu quero trocar esse símbolo de proporcionalidade, eu tenho que tirar esse símbolo, colocar o sinal de igual e colocar uma constante.
A constante K, então, é a constante de proporcionalidade para a velocidade. Então, velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração do íon amônio e a concentração do íon nitrito para essa equação química. A gente agora olhar, né, para a lei da velocidade. Peraí, professora, lei da velocidade, o que é isso? A lei da velocidade é essa equação química aqui que a gente acabou de gerar, certo? E ela é desse jeito aqui, olha, então, posso ter mais reagentes, tá? Posso estar relacionando com os produtos também, mas se a gente olhar para os reagentes, a lei da velocidade de uma determinada reação é dada de uma forma geral, como isso daqui. Velocidade é igual a constante da velocidade de reação, concentração do reagente 1 elevado a m, concentração do reagente 2 elevado a n. Mas, professor, o que é esse m e esse n? São os coeficientes estequiométricos? Não. A gente diz, então, que a reação química, certo? É de ordem m com relação ao reagente 1 e n com relação ao reagente 2. A ordem global da reação é a soma desses expoentes, não coeficientes, certo? Observa, então, que os valores desses expoentes que estão relacionados à ordem da minha reação devem ser determinados experimentalmente. Eles não são simplesmente os coeficientes estequiométricos. Não é uma relação direta com os coeficientes estequiométricos. Em alguns casos, sim, pode dar a impressão de que estão ligados de forma direta aos coeficientes estequiométricos, mas não estão. A reação química, então, ela é a representação matemática de um processo, certo? Então, ela pode não ser uma reação ocorrendo, mas ela pode ser várias reações ocorrendo, de tal forma que quando a gente escreve a reação global, a reação química global, a gente não está levando em conta essas etapas. E aí eu preciso entender o que a gente conhece como mecanismo de reação. Se a gente olhar então aqui para o oxigênio, né, reagindo com o NO, eu tenho primeiro que criar um complexo ativado, então eu tenho um intermediário de reação, para depois essa reação se concretizar, gerando NO2 mais O2. Sem esse intermediário, eu não consigo fazer com que a reação aconteça. Então, eu tenho que conhecer o mecanismo de reação, eu tenho que conhecer como a reação vai acontecer. Diferente da termodinâmica, que eu estou interessada só no estado inicial e o estado final, para a cinética, eu tenho que conhecer o processo, eu tenho que conhecer o caminho pelo qual o processo vai passar. Por quê? Porque aqui, por exemplo, esse complexo ativado pode influenciar a velocidade da minha reação química. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa equação. H2 gasoso mais Br2 gasoso, dando 2HBr gasoso. O que a química diz para a gente, né? Numa primeira leitura lá, aquela química básica diz que uma molécula de H2 reage diretamente com uma molécula de bromo para formar duas moléculas de bromênio de hidrogênio. Mas até aí é a química falando, certo? E a gente pode entender, então, que dobrando a concentração de hidrogênio e mantendo a concentração de Br, dobra-se a probabilidade da reação ocorrer e dobra-se, portanto, a velocidade da reação. O mesmo pensamento eu posso fazer para o bromo. Se eu dobrar a concentração de bromo, mantendo a concentração de hidrogênio, eu posso fazer com que eu dobre a probabilidade da reação acontecer, dobrando assim a velocidade da reação. Se a gente dobrar a concentração dos dois, nós quadruplicaríamos a velocidade desta reação, certo? Não.
Experimentalmente, a gente vê que não é isso que acontece. E aí, então, a gente usa das leis das velocidades iniciais para determinar a lei geral da velocidade. Então, uma reação é de ordem zero em um reagente se a variação da concentração daquele reagente não produz nenhum efeito sobre a velocidade geral da reação. Uma reação, então, é de primeira ordem para um determinado reagente se a gente dobrar a concentração dele e a velocidade da reação como um todo dobrar também. Uma reação é de ordem n, portanto, se dobrarmos a concentração e a velocidade aumentar de 2 elevado a n. Isso com relação a um dos meus reagentes. Observe, então, que a constante de velocidade não depende da concentração. O que depende é a velocidade como um todo, não a constante. Voltando ao nosso exemplo, então, a gente vê que a potência na qual aquela concentração daquela espécie está elevada lá na lei da velocidade, lembra? Velocidade é proporcional à concentração dos reagentes, certo? Cada um deles elevado a um coeficiente, certo? Então, eu tenho que observar isso experimentalmente. Essa potência na qual a concentração de uma determinada espécie está elevada na lei da velocidade de reação é extremamente importante. A ordem global da minha reação, certo? Então, o que a gente vai chamar a partir de agora como ordem de reação é a soma desses expoentes. Experimentalmente, não, então, o que a gente vê é que a velocidade da reação da formação do ácido bromídrico, né? É diretamente proporcional à concentração de hidrogênio e proporcional à raiz quadrada da concentração do bromo. Portanto, a ordem parcial é uma influência da concentração na velocidade da reação e não tem relação com os coeficientes estequiométricos, mas sim é um expoente trabalhado de forma empírica, trabalhado de forma observacional, de forma experimental. Então, a lei da velocidade, ela é proporcional agora à concentração de A elevada a alfa, concentração de B elevada a beta, concentração de C elevada a gama. Veja que alfa, beta e gama não são A, B e C, não tem relação com A, B e C. Velocidade da reação é proporcional, então, a esses índices aqui, elevando as concentrações, onde alfa, beta e gama não têm relação com os coeficientes estequiométricos, mas a ordem da reação é dada sim pela soma de alfa, beta e gama, não de A, B e C, mas de alfa, beta e gama. Vamos observar então um exemplo genérico aqui de A indo a produtos. A lei das velocidades me diz que velocidade é proporcional à concentração de A elevada a alfa. Veja que é alfa, não A, mas alfa, certo? Na forma de igualdade, então, para eu tirar esse símbolo de proporcionalidade, eu tenho que colocar uma constante. Então, a lei da velocidade me diz que velocidade é igual a constante de velocidade que multiplica a concentração de A elevado a alfa, onde K, então, é a constante de velocidade, a constante de proporcionalidade específica de cada sistema e nas condições de pressão e, em especial, de temperatura onde o processo vai ser realizado. Vejam que essa constante ela é exclusiva para aquele processo, naquela pressão, naquela temperatura. Até agora, então, a gente estava olhando para a velocidade como a variação da concentração em função do tempo. A gente ainda não estudou aquela tangente,
certo? A derivada da concentração em função da derivada do tempo. Isso, então, é extremamente importante ser observado. A gente deve, entretanto, tratar diretamente com a concentração. A gente vai trabalhar, então, com a forma integrada das equações de velocidade. Para quê? Para que a gente consiga entender mais aprofundadamente aquela lei de velocidade. Então, vamos observar o que a gente chama de reação de ordem zero. Então, o expoente da minha concentração vai ser igual a zero. Vejam que a soma dos expoentes vai ser igual a zero. Se eu tiver uma reação genérica, né, onde A vai a produtos, independente agora aqui do coeficiente estequiométrico, porque a gente sabe que ele não influencia na lei das velocidades, eu tenho que, se eu observar a lei das velocidades, eu tenho que menos D concentração de A dt é igual a K concentração de A elevado a zero. Por quê? Porque eu estou falando que a ordem da minha reação é zero. A soma dos expoentes é igual a zero. Como eu tenho um expoente só, ele vai ser zero. Se eu fizer a concentração elevada a zero, o que acontece? Eu vou transformar isso daqui em 1, e aí eu tenho que dA, certo? Vai ser igual a menos K dt, que eu passo para cá multiplicando. Vejam que eu troquei aqui menos, aqui mais, aqui mais, aqui menos. Por quê? Só por uma questão de estética matemática. Quando eu olho para isso daqui, eu sei que dA é a variação infinitesimal da concentração de A. Então, eu posso trabalhar de tal forma que eu integro isso daqui, certo? E eu tenho que concentração final de A menos concentração de A no ponto zero é igual a menos K T menos T0. Se eu tomar T0 como zero efetivamente, certo? Se eu disser que o meu zero, né, o meu T0 é no tempo igual a 0 segundos, eu tenho que concentração de A é igual a menos KT mais concentração de A no ponto zero, concentração inicial. Como nós somos, né, uma turma do curso de Engenharia Química, nada melhor do que um gráfico. E aí eu vejo, então, que aquele gráfico de concentração de A em função do tempo é uma reta decrescente. Por quê? Porque A é um reagente e eu vou gastando o meu reagente. Eu passo da maior concentração para a menor concentração, certo? Então, se eu observar essa reta, o que eu tenho? Eu tenho que o coeficiente angular dessa reta é igual a menos K. O coeficiente linear dessa reta, que é o ponto onde essa reta teoricamente toca o eixo do Y, é igual à concentração de A no tempo zero. Esses dados são tirados de funções matemáticas, interpretação matemática de uma função matemática. Portanto, quando se obtém aquela reta no gráfico das concentrações em função do tempo, a gente obtém provavelmente uma reação de ordem zero. Então, toda vez que eu obtiver uma reta no gráfico, provavelmente eu tenho uma equação que pode ser de ordem zero, que deve ser de ordem zero. Existem exceções, tá? Lembrando-se que eu tenho temperatura e pressões constantes. Eu não estou variando temperatura, eu não estou variando pressão. Estou, então, no início da reação para a concentração dos produtos. E a reação inversa, então, não influenciarem o meu estudo. E agora a gente chega naquele conceito extremamente importante dentro da engenharia química, o tempo de meia-vida de uma reação. Isso é extremamente importante quando a gente está trabalhando com a indústria química. Por quê? Porque eu tenho que saber o tempo que o meu produto pode ficar em exposição numa prateleira. E aí, para isso, eu preciso entender como funciona a degradação do meu produto
por exemplo, e entendendo essa degradação, sabendo de que ordem ele é, eu consigo calcular o tempo de meia-vida dele. O que é esse tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a concentração de um reagente caia pela metade. E a gente pode, sim, então, utilizar qualquer tempo para essa medição. Eu parto para fazer esse estudo do tempo de meia-vida da equação da reta. Concentração de A é igual a concentração de A no tempo zero dividido por 2. Essa daqui é a minha equação inicial para poder fazer o cálculo do tempo de meia-vida para reações de ordem zero. Eu tenho, então, que o tempo de meia-vida é igual à concentração inicial do meu reagente, dividido por 2, porque eu quero essa concentração dividido por 2, multiplicado por K, que é a minha constante. Isso para as reações de ordem zero. O tempo de meia-vida, então, é diretamente proporcional à concentração do reagente. Exemplos desse tipo de reação de ordem zero: decomposição da amônia, pirólise do sulfato de ferro 2, do sulfato de ferro 3. Tem uma série de reações que são de ordem zero e que seguem essa regra para cálculo de tempo de meia-vida. Agora que a gente entendeu, né, a reação de ordem zero, vamos olhar então o que é uma reação de primeira ordem. O exponente, então, a soma de alfa, beta, gama, lembra? Vai ser igual a 1. De novo, se eu tiver só um reagente indo a produtos, eu posso trabalhar a lei da velocidade agora, então, como menos variação infinitesimal da concentração de A em função da variação do tempo, igual a K, veja que eu já troco a constante de já coloco a constante de proporcionalidade, certo? Então, é igual a K, concentração de A elevado a 1. Por quê? Porque alfa é igual a 1. Né? Se eu tivesse mais reagentes, então aqui eu teria concentração de beta, concentração, e todos esses expoentes somados teriam que dar 1. E aí, então, se eu observar um reagente indo a produtos, né, com uma reação de primeira ordem, alfa igual a 1, eu tenho que variação infinitesimal da concentração de A dividido pela concentração de A passa a ser igual a menos KT. De novo, vou fazer o mesmo processo, vou integrar. Integrando isso daqui, tomando T0 igual a 0, igualzinho a gente fez lá no processo matemático, certo? Porque isso aqui vai ficar T mais, vai ficar T menos T0, certo? Estou chamando de T0 igual a 0, para poder facilitar o cálculo. Temos, então, que Ln da concentração de A menos Ln da concentração de A no ponto zero é igual a menos KT. Isso daqui vai me dar um outro gráfico, certo? Para a reação de primeira ordem, então, de novo, eu tenho uma reta descendente, mas essa reta agora não é no gráfico de concentração de A em função do tempo, mas é do Ln da concentração de A em função do tempo. De novo, eu continuo tendo uma reta, mas vejam que o meu eixo mudou. Eu não tenho mais concentração de A de uma forma direta, mas agora eu tenho Ln da concentração. E vale a mesma coisa, coeficiente angular igual a K, coeficiente linear. Agora, não é mais concentração de A no tempo zero, mas é o logaritmo neperiano da concentração de A no tempo zero. Se eu não postar Ln de A, mas sim a concentração de A direto, o que eu vou ter é uma curva exponencial. Curvas com K grande, constante de proporcionalidade grande, a curva é menos acentuada, curva onde eu tenho uma constante de proporcionalidade maior, a minha inclinação da curva é maior, certo? Então, vejam que se eu olhar o gráfico da concentração de A para uma primeira ordem, ele é uma curva exponencial. Se eu olhar uma reta, eu estou olhando o Ln de A para a primeira ordem. E temos como calcular, então, o
tempo de meia-vida para essa reação de primeira ordem. Partindo, então, daquela reta, certo? Eu tenho que concentração de A em função de tempo de meia-vida é igual a concentração no tempo zero dividido por 2. Lá no livro está escrito errado, portanto, prestem atenção. Já estou dizendo que o livro que a gente está usando está com erro nessa fórmula. Logo, então, eu tenho que ln da concentração de A no tempo zero dividido por 2 menos ln da concentração de A no tempo zero, estou usando isso daqui, é igual a kT do tempo médio, certo? Se eu reorganizar isso daqui, vou ficar que ln de 2 é igual a k dividido pelo tempo de meia-vida, que é igual a 0,693 dividido por k. Portanto, o que eu tiro de interpretação disso daqui? Que para uma dada temperatura, o tempo de meia-vida é constante para uma reação de primeira ordem. Por quê? Porque aqui eu tenho um número, que é ln de 2, dividido por k, que é uma outra constante. Constante dividido por constante me dá uma terceira constante. Agora, quando eu observo uma reação de segunda ordem, eu tenho que observar determinadas propriedades de uma forma mais cuidadosa. Então, aqui eu tenho que velocidade é igual a constante vezes a concentração do meu reagente ao quadrado, ou numa outra possibilidade, eu tenho que a minha velocidade é igual a constante que multiplica a concentração de A vezes a concentração de B, porque 1 mais 1 é igual a 2. Então, eu tenho que observar esta diferença. Eu tenho duas possibilidades. Ela pode ser uma reação de segunda ordem em relação a um único reagente ou de segunda ordem global, mas de primeira ordem quanto a um reagente e quanto ao outro reagente. Eu tenho essas duas possibilidades. E aí, então, a interpretação passa a ser um pouco diferente. Vamos começar, então, com aquele exemplo mais fácil, que é o que a gente vem seguindo até agora, certo? Ele é uma reação de segunda ordem com relação a um dos reagentes. Então, eu tenho A indo a produtos. A lei das velocidades, então, me diz que variação infinitesimal da concentração de A em função da variação do tempo é igual a K A elevado ao quadrado. Se a gente integrar, a gente vai fazer aquele mesmo processo matemático, a gente integra, faz t igual a zero, t0 igual a zero. O que a gente tem? A gente tem que 1 sobre concentração de A menos 1 sobre concentração de A no tempo zero vai ser igual a kT. Vou colocar isso daqui num gráfico. Olha o gráfico. Nossa, eu tenho uma reta, mas agora é uma reta ascendente, não descendente, né? Uma reta crescente, não decrescente. Graficamente, eu estou colocando agora, não é a concentração de A, não é o logaritmo da concentração de A, mas é 1 sobre A. 1 sobre A em função do tempo. E aí, eu tenho essa reta crescente. E se eu olhar de novo aqueles coeficientes, o coeficiente angular é K, não menos K, mas é K, e a concentração, 1 sobre a concentração no tempo inicial, é o meu coeficiente linear. Então, as interpretações dos gráficos continuam sendo exatamente as mesmas. Qual é a diferença? A diferença é o que eu coloco no eixo do y nas 3 ordens de reação. Para a ordem de reação 0, eu tenho que, o que eu vou plotar vai ser a concentração de A em função do tempo. Para um gráfico de reação de primeira ordem, ln de A em função do tempo. Para um gráfico, uma reação de segunda ordem, eu coloco 1 sobre A dividido em função do tempo.
E o cálculo do tempo de meia-vida é exatamente igual ao que a gente fez. Toda a parte matemática segue exatamente a mesma coisa. Então, para o tempo de meia-vida, eu tenho que tempo de meia-vida é igual a 1 sobre K concentração de A no tempo zero. Quanto maior a concentração, menor o tempo de meia-vida, no caso de uma reação de segunda ordem. Vejam que eu coloquei para vocês o exemplo mais simples. Lá no livro, se vocês continuarem usando o livro que eu estou disponibilizando para vocês, né? Vocês vão ver que existe, então, todo um estudo da ordem das reações de segunda ordem, onde eu tenho aquelas concentrações sendo diretamente proporcional à concentração do reagente e do segundo reagente, né? Onde eu tenho que os coeficientes vão somar 1, e tem mais alguns, acho que chega até a terceira ordem, mais alguns casos. Mas para vocês, o que mais acontece na indústria é esse tipo, onde a gente tem reações de ordem 0, reações de ordem 1 e reações de segunda ordem, onde eu tenho a decomposição acontecendo. Eu posso sempre avaliar dessa forma. Muito bem, alunos. Era isso que a gente tinha para a Fisicoquímica 2. Terminamos Fisicoquímica 2. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar de uma forma bem tranquila. Eu sei que alguns têm maior dificuldade, outros menor dificuldade. De qualquer forma, eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, não só agora, mas toda vez que vocês precisarem, não só dentro, né, dessa matéria, mas toda vez que vocês precisarem de alguma coisa, estamos aqui disponíveis para poder ajudar vocês no conhecimento. Vocês têm a monitora para poder ajudar vocês. Vocês têm livros, vocês têm os vídeos. Não esqueçam de fazer os resumos, não esqueçam de fazer as listas. Isso tudo é programado para que vocês estudem e vão para a prova preparados. E espero que vocês todos alcancem a felicidade de não precisar da prova final. Vejo vocês lá na nossa prova para que a gente possa encerrar essa disciplina com chave de ouro. Beijo e até a nossa próxima disciplina.